Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Na última semana de janeiro, a infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, febre amarela e chikungunya, aqui na capital, entrou em condição de alerta. Por isso, nós recebemos o gerente da Unidade de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, Alex Lamas, para fazer uma análise desses dados e também reforçar as orientações à população. Alex, seja bem-vindo à TV Câmara, tudo bem? Tudo bem, Vanessa. Alex, eu começo a nossa conversa então lhe perguntando sobre o que significa esse estado de alerta. Realmente há uma infestação, uma proliferação do mosquito? Então, a gente faz esse controle das chamadas arboviroses, né, principalmente dengue, zika, chikungunya. É importante dizer que sim, o Aedes pode transmitir febre amarela, mas não é a nossa realidade no país há um bom tempo, né? Não tem a febre amarela urbana, felizmente. Mas, de qualquer forma, a gente tem que fazer esse controle do Aedes. Como é que a gente faz? A gente faz através de dados, enfim, da receptividade climática, né, com dados do Infodengue, da Fiocruz, né, vendo como estão os fatores climáticos, né, para maior ou menor infestação, como estão os casos, né, importados, suspeitos ou já confirmados. Então a gente tem, através de um sistema que é o SINAM, esse controle dos casos, e o sistema IMIA-Aedes, né, o monitoramento integrado do Aedes, que nos permite verificar em 910 armadilhas distribuídas pela cidade como é que está assim, a infestação pelos territórios. E a partir desse dado a gente faz uma intervenção que é do poder público, né, na área de saneamento ou com os nossos agentes de endemia e também com a população. A população tem um papel importante nesse controle através do controle dos criadouros, né, todo compartimento que pode permanecer água por mais de 7 dias, enfim, é um potencial criador para o mosquito dengue. Então a gente faz sempre esse apelo à população, né, para que faça esse controle dos criadouros no entorno da sua casa. E assim a gente faz esse controle para o território da cidade. Alex, os últimos dados que a gente tem ali atualizados no site se referem à última semana de janeiro, que compreende ali até o dia 29. Os dados, eles ainda se mantêm, a condição de alerta ainda está ativa, a gente ainda tem que se preocupar com essa questão do mosquito, aumentou? Como é que está a situação? Perfeito, né? A gente, mesmo que no período de inverno, a gente sempre costuma dizer, né, que esses cuidados, né, de prevenção à dengue, né, de controle do mosquito, seguem sendo importantes, né? Mas quando começa a esquentar, enfim, a proliferação sempre fica maior, né, nessa época do ano. E tem um outro quesito também que é o pessoal viajando, né, festas de final de ano, festa de carnaval, às vezes vai para uma área que está infestada e está com surtos, né, na região norte, centro-oeste do país, enfim, e retorna com vírus. Então, a partir daí, pode se sustentar alguns casos de dengue, zika ou chikungunya na cidade, né? Então, através desse monitoramento da infestação, a gente, inclusive, sabe de que forma a gente vai intervir em cada uma dessas situações, né? Caso chegue um caso importado, a gente tem muita armadilha vermelha na região, a gente tem que fazer uma determinada ação de controle, né? Eventualmente mecânica, a distribuição dos criadouros, ou até, eventualmente, química, né? Um bloqueio químico num período específico ali, assim, na situação de casos importados. E além desse calor, tem outros fatores que contribuem para o avanço do mosquito, fatores que dependem inclusive das pessoas? Principalmente, né? O verão sempre vai vir, mas se a gente tiver um ambiente pouco propício para o mosquito, né? Ou seja, se a gente fizer esse olhar para o peridomicílio das nossas casas, né? Se a gente conseguir sacar o lixo, se a gente cuidar a caixa d'água para que esteja bem fechada, tampada, vedada, né? Se a gente destinar corretamente o pneu, não deixar os ralos não telados, né? Cuidar da piscina, a gente não vai ter um ambiente favorável para o mosquito Aedes aegypti. Então, mesmo que venha um período sazonal, como a gente chama, né? Um período que predispõe a proliferação maior de todos os insetos, enfim, a gente não vai ter as condições para que eles procriem. Então, a gente, inclusive, orienta, né? Que nesses cuidados, assim, a gente faça essa inspeção ao longo no nosso entorno da casa, na situação de vazio de plantas, que é muito comum de encontrar criadouros ali, assim, além de virar água no solo, né, para matar as larvas, também esfregar as partes internas, ali, assim, para retirar os ovos, porque os ovos podem, inclusive, permanecer no período de inverno e voltar a formar a larva, a pupa, num período de 7 dias, 10 dias, né, no momento oportuno para o mosquito. Muito importante observar esses cuidados, né, para conter o avanço do mosquito. E aqui na capital, Alex, a gente tem bairros ou locais que tenham maior incidência de focos do mosquito?
Temos. E isso é muito dinâmico, né? Inclusive a gente faz uma espécie de monitoramento que é a manutenção das armadilhas, né? Das mosquito traps, que a gente chama, com um número maior de capturas, né? Então a gente tem, inclusive, uma empresa que faz esse monitoramento semanalmente, vai em cada uma das armadilhas distribuídas nessa malha de 910 que eu te comentei e verifica como é que está a infestação, né? Se tem uma, duas, três capturas, né? As armadilhas que tiverem a captura permanente por 2, 3, 4 semanas requerem um olhar especial, inclusive dos nossos agentes de endemia que nós temos na Secretaria de Saúde. Então a gente tem que aí fazer um olhar, né, sobre todo o perímetro, né, ver se tem pequenos reservatórios, pequenos criadouros, ou eventualmente até criadouros maiores, né, em áreas públicas como praças, algum lixo mal depositado, alguma laje, né, que não está fazendo o escoamento adequado, e fazer uma intervenção mecânica principalmente, né. Essa questão, cabe sempre repetir, né, que seja inverno ou verão, a gente sempre tem que estar olhando assim para o ambiente e destruindo os criadouros, né? Tudo que quando tiver água por mais de uma semana é um potencial criador para o Aedes. E a gente tem essa especificidade aqui com essa malha do MA Aedes, verificar onde estão as áreas críticas ou em alerta e fazer uma intervenção especial nesses territórios. E além da captura, Alex, quais são as outras medidas que são adotadas pela Secretaria de Saúde para tentar conter isso? Na área da comunicação, eu diria, né, a gente tem cards, a gente tem folhetos, a gente tem o nosso site Onde Está o Aedes, que explica todo o ciclo do mosquito, né, tem questões bastante importantes, uma delas eu já citei, né, ela deposita o ovo e quando cria as condições específicas, né, com chuva, enfim, ali vai se gerar uma larva, vai se gerar a pupa, questão de uma semana já tem um mosquito adulto, né, pronto para fazer o repasto, né, para aplicar a outra pessoa. E se naquele território ele tiver uma pessoa com dengue, né, um caso já autóctone ou um caso importado, há a possibilidade da gente então fazer um surto, uma manutenção de um surto naquela região ali assim, e o vírus passar para outras pessoas. Tá? Então todo o trabalho da Secretaria tem sido de comunicação também, que é bastante importante, articulação com outros órgãos, né, o DMLU é importante nessa tarefa, o próprio DEMAI, né, a partir do momento que essas áreas de saneamento, né, recolhem o lixo, fazem a entrega da água com cloro na casa das pessoas, né, tudo isso é um trabalho de prevenção também, a área do saneamento ambiental. E por último, articulação também com outros órgãos, né, como o trabalho feito nas escolas, o trabalho feito em outras áreas da Secretaria, PTC até, que a gente tem um GT que trabalha articulado aqui com outros órgãos do poder público. Importante ressaltar que o Aedes aegypti ele não transmite somente a dengue, né, Alex? Ele transmite diversas outras doenças. Como é que está aqui na capital? A gente tem vários casos, tem muitas coisas acontecendo aqui nos hospitais com essas doenças? Isso. Felizmente, nesse ano ainda não tivemos casos autóctones, né? Ou seja, um caso que a pessoa adquiriu o vírus aqui na cidade, mas já tivemos, sim, alguns casos importados, né? Onde a gente está fazendo, inclusive, ações no entorno, né, no perímetro desses casos importados, para que a pessoa venha, né, tenha todos os cuidados individuais, como, por exemplo, o uso de repelente, uso de roupa com manga longa, né, fazer uma espécie de um isolamento para evitar que a pessoa em viremia venha a ser picada pelo Aedes e ali surge um novo surto, né. Então a gente já teve, sim, casos importados, tanto de dengue quanto de chikungunya, mas não tivemos casos autóctones e felizmente até pelas ações todas que são da vigilância ambiental, da área da atenção primária, da área hospitalar, a gente não teve óbito em Porto Alegre. Tivemos em anos anteriores surtos importantes, né, casos graves assim, mas a gente nunca teve óbito em Porto Alegre pelo trabalho do poder público, mas também pelo trabalho da população. E referente aos sintomas, Alex, a gente sabe que vive no meio de uma pandemia, né, onde qualquer dor de cabeça, febre, pode ser indício de alguma doença, e os especialistas em saúde alertam que ninguém pode se automedicar, né? Então, o que fazer caso a pessoa pense que é dengue, pense que é uma outra doença relacionada ao Aedes aegypti? Isso, qualquer situação assim de febre, né, dor nas articulações, lesão de mancha na pele, né, um mal-estar geral, assim, a pessoa precisa buscar um serviço de saúde, não se automedicar, como tu mencionou, e esse atendimento gera, além do atendimento clínico, né, alguns exames auxiliares, e a partir da suspeita ou da confirmação, esse caso vai ser notificado através do SINAM aqui para a vigilância em saúde, né, vigilância epidemiológica e ambiental.
a partir daí a gente faz uma série de medidas, né, para o controle desses casos. Então, em outras regiões, né, a gente já teve situação do Covid, conviver com a dengue, e é sempre um problema maior ainda para as famílias, né, para o poder público, enfim, atuar nessas situações. Então, a gente, embora tenha essa gravidade da pandemia, da Covid, a gente tem que manter o alerta, né, e estar atento para essa questão da dengue e outras arboviroses, para que a gente não tenha que conviver com mais esse problema de saúde pública importante, né. Alex, e qual que é a principal característica, então, do Aedes aegypti? E caso a pessoa desconfie que encontrou, que identificou um mosquito, o que faz? Claro. É bem comum as pessoas estarem em casa, né, quando vê, acabam por matar um mosquitinho, e é um mosquitinho aquele pretinho com rajadinho de branco, né, é bastante fácil de identificar. Mas, se for necessário, a gente tem um laboratório de entomologia aqui na Vigilância em Saúde também, né, a gente faz a verificação. Mas o que é importante? Quando a gente descobre que tem o Aedes, a gente tem que descobrir o dia que ele está se reproduzindo no entorno das nossas casas, né? Ele serve como um alerta. A gente já sabe que o mosquito está na cidade, né? A gente vai ter que conviver com ele, porque é um mosquito que a gente não vai erradicar, mas a gente pode controlar. E a gente controla principalmente com um trabalho feito dentro dos domicílios, né? A gente tem visto muito aqui no entorno da casa, né? No jardim, na área que as pessoas às vezes mantêm algum entulho exposto à chuva, né, é ali que o Aedes está se procriando. Então, se a gente identificar o mosquito, não tem que entrar em pane, né, a gente já sabe, a secretaria já sabe que existe mosquito, está monitorando o mosquito, né, o que a pessoa tem que deflagrar são ações de controle mecânico no entorno, no período domicílio e até internamente, né. Às vezes é um vasinho de planta que a gente guarda dentro de casa com compartimento de água por mais tempo, às vezes tem um vaso sanitário que está em pouco uso, né, ali ele pode gerar um larvário criadouro para o mosquito. Tá? Então, se a pessoa identifica o Aedes, né, não precisa notificar o Aedes, porque a gente já sabe que ele existe aqui na cidade. Mas tem que fazer todas as medidas de controle no entorno da sua casa e, às vezes, até mobilizar os vizinhos, né. É importante que a vizinhança toda, né, esteja mobilizada também nesse controle. Alex, já encaminhando então nossa conversa para o final, gostaria que o senhor deixasse o seu recado final e também dissesse como que a população pode ajudar. Claro, perfeito. Então, é um problema de saúde pública importante, né? A gente tem tido um bom programa de controle aqui nos últimos anos na cidade de Porto Alegre, né? Mas essa época do ano, né? Clima esquentando, época de chuvas, a gente sempre vai ter um aumento exponencial, às vezes, né? Como a gente está vendo aqui, já estamos com nível de alerta para a infestação do Aedes. Então, é importante que o poder público faça o seu papel, né, como tem feito, mas que a população também nos ajude nessa inspeção, né, 1 hora semanal, às vezes é o suficiente para a gente verificar, assim, no entorno de casa, como é que está a questão do destino adequado do lixo, né, como é que está a questão das calhas, dos ralos, se estão telados, né, da caixa d'água, enfim, da piscina, né, que são os principais larvários que a gente tem encontrado, os criadores que a gente tem encontrado, tá? Então a gente faz esse apelo que a população faça mais esse esforço, né? Às vezes a gente está um tempinho a mais em casa pelas questões todas de pandemia e é esse momento que a gente pode aproveitar então para tornar o ambiente da casa não propício para a procriação do Aedes aegypti. E onde que a população pode buscar informações, Alex? Tem algum canal onde existem essas informações? Isso. A gente tem o canal com bastante material, inclusive informativo, né? Canal voltado assim, para os profissionais da saúde, mas também para o cidadão, que é Onde Está o Aedes. É só digitar no Google ondeestaoaedes.com.br que vocês vão ver essa malha de armadilhas, né? Como é que está a infestação pela cidade, né? Como é que está no seu bairro, como é que está na sua rua. E também em situações assim, de denúncia, né? Quando a gente vê um criadouro muito importante, uma situação, uma casa fechada que não está se resolvendo e a gente vê que ali tem pneus, tem às vezes uma caixa d'água largada, né? Algum reservatório de água assim que ninguém está vendo, aí pode fazer a denúncia pelo 156, né? Isso gera um protocolo que vai acionar ou um agente de endemia da região ou o nosso fiscal numa situação mais grave. Então, Alex Lamas, gerente da Unidade de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, muito obrigada pela sua participação. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.